Continuando o projeto paralelo, antes de tudo, a gente precisa também fazer o ajuste dos pinos. Aqui, por exemplo, eu tenho a bronzina totalmente encostada no bloco. Essa aqui é a bronzina mais próximo da polia. E o que acontece com ela é o seguinte: ela vai um pino. Eu já fiz o primeiro pino. Vai ficar nessa medida aí. Essa medida é em relação à profundidade desse orifício aqui. Uma outra coisa é o seguinte: quando você tem um pino muito grande, a hora que você coloca a carcaça, ela vai travar. Se você tem um pino muito curto, não é interessante, porque aí fica pouco espaço aqui pegando. E se você tem um pino muito fino, a carcaça não demora muito, vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai começar a ter um deslocamento a hora que você acelera e a hora que você freia o motor e tal, e você vai começar a ter jogos aqui dentro. E isso vai fazer com que desgasta a carcaça, causando esses afundamentos. Só que se você pegar aqui, por exemplo, igual este pino aqui, ó, que é o original, ele acaba ficando muito pequeno dentro do alojamento. Aí o que que acontece? Ele vai ficar sambando aqui, ó, porque tem espaço. Este pino é original na bronzina. Então esse aí é o orifício e esse aqui é o pino. Em contrapartida, eu faço esse aqui, que é um pouquinho maior. E o que que vai acontecer? Ele entra aqui dentro perfeitamente, não fica nenhum espaço aqui, ó. Ele não chega no fundo porque já está regulado. E o que que eu vou conseguir com isso? Eu vou conseguir que quando abrir folgas aqui, vai ser o mínimo. Senão isso aqui começa a corroer a carcaça. Essa daqui até que sofre pouco, mas daqui para trás elas vão sofrendo cada vez mais, e aquela lá ela sofre mais ainda. Tanto que é feito essas jaquetas já para compensar o desgaste e o esforço feito por essa carcaça. Por incrível que você possa não acreditar. Então, para não perder a carcaça, faz-se aquela jaqueta e continua usando o bloco. Esse bloco, por exemplo, ó, ele está de medida externa 1,5. Só que aqui teve que fazer esse ajuste, porque senão aqui seria o descarte da carcaça. E é o que a gente não quer, porque é um bloco que está bom ainda. Neste caso, faz-se esse ajuste. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam. A gente sempre fez aí, nunca tivemos problema. Às vezes sim, é possível que isso aqui solte, porque tem retífica que faz só um furo aqui de fixação, né? E é feito com um pino de bronze, que aí ele não tem problema de soltar. Também dá para você fazer com de aço, só que aí ele frouxa muito mais cedo do que esse aqui. Cada situação é uma situação. Então aqui, neste caso, foi feito com esses pinos de latão, que tem um resultado melhor. Então a primeira aqui já está feita. E uma coisa que você não pode vacilar é o seguinte, é a altura. Se você tem uma altura muito grande, vai esmagar aqui e aí vai travar o virabrequim. Essa é uma das situações que pode acontecer de errado. E ela tem que encaixar até o final, igual está aí. Agora eu vou fazer nessa outra. Só que aí tem uma questão. Por exemplo, o pino original, ele entra e ele fica trabalhando aqui, ó.
ele tem essa folga. Dentro do orifício. Então tudo isso compartilha para que você consiga ter um desgaste na carcaça, ter um motor que ele não funciona bem direito. Então a forma da gente conseguir manter isso aqui no lugar é com pinos maior junto aqui com a bronzina. E aqui eu já tenho todas elas ajustadas. Começando por essa aqui mais próximo da polia. Essa outra que ela é inteiriça. A do meio que é bipartida. E essa aqui, a mais ingrata de todas, a do volante do motor. Eu poderia deixar especificado uma altura. Por exemplo, assim, você pode usar aqui 2,5 milímetros de altura que vai ser o suficiente. Porém, tem uma questão. Essa bronzina aqui, por exemplo, esse orifício tem uma profundidade de 4 milímetros. Neste caso, seria um pino muito curto, vamos dizer assim. Então, aqui o correto seria deixar um pouquinho maior. A altura do pino, ela fica em relação ao orifício da bronzina. Se aqui é mais raso, você tem que ter um pino mais curto. Se aqui é mais fundo, você precisa ter um pino mais longo. O diâmetro do pino, a gente usa um pouquinho mais grosso para poder ficar mais perfeito aqui dentro e evitar essa torção que faz a bronzina girar. Então, neste caso aqui, eu já tenho todos eles prontos. Só que você não pode nunca deixar alto. Melhor que você deixe menos do que a mais, porque a mais poderá travar o virabrequim a hora que você fechar o bloco, tá? Ou em alguns casos ela nem vai descer aqui, ó. Por exemplo, aqui tem uma frestinha e aí quando ela tá fora, ela nem encaixa direito. Ela nem desce aqui, ó. E você colocar uma madeirinha aqui e bater não é o caminho. Uma outra coisa, teve um comentário que esta bronzina ficou um pouquinho para cima. Às vezes acontece dela ficar um pouquinho para cima porque o pino está estrangulado. O pino está alto, então a bronzina não consegue descer. Às vezes você não tem o problema do pino, mas você tem uma deformidade aqui na carcaça. Às vezes pode ser uma bronzina diferente, ou às vezes você pode ter um problema de retífica. Quando o problema é na bronzina, que você já tomou todas as precauções e você tem certeza que o problema está na bronzina, você pode fazer aí um lixamento e nivelar, que não vai ter problema nenhum. Mas isso você tem que ter certeza que o problema está no tamanho da bronzina. Tá bom? É recomendável fazer isso? Não é, mas às vezes você se obriga. Então você tem que ter certeza que aqui está retinho aqui, ó, sem nenhum degrauzinho. Isso também vai muito em função do tipo de retífica que você está trabalhando. No começo, quando eu comecei a mexer com motor ar, Fuscas e derivados, eu sofri bastante até achar uma retífica boa e até eu entender como é que funciona de fato o negócio para mim poder ir lá na retífica, brigar com os homens e dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. E para fazer valer o meu direito, né? Igual, por exemplo, aqui, ó. Se perceber, tem aqui mais esbranquiçado aqui e aqui do que no meio da bronzina do comando. A mesma coisa acontece aqui. E o porquê disso? Porque provavelmente teve uma dilatação e aí foi passado o alargador, só que o alargador pegou só aqui e aqui. No meio não.
A mesma coisa aconteceu aqui. Aqui ele até pegou um pouquinho mais aqui e lá não. E o porquê disso? Tem as marcas aqui. Essa sujeira que tem aqui não se incomoda não, que esse bloco ainda precisa ser lavado ainda. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui tem até o sinal da bronzina que não saiu. E este espaço aqui, ele vai ter uma bronzina 0,50. Diferente daqui, o que acontece? Pode ver que é lisinho, ó, é tudo bonitinho. Tá? É tudo bonitinho, por quê? Aqui foi feito o mandrilhamento. Então fica tudo lisinho dessa forma. O pino daqui eu tenho que colocar ainda, não coloquei. A mesma coisa acontece aqui. Esse do meio teve um desgaste um pouquinho maior. Então é onde que pega melhor o alargador. Outra coisa, dentro dos tuchos, que já são tuchos mais 15. Se observar, lá no fundo você vai ver que já tem uma cavinha aonde foi pego os alargador que foi passado aí. Essa parte mais brilhante aqui é o fim do tucho. Então o que acontece? Você olhando aqui também, ó, tem aí uma marca, como se fosse uma lixa, parecido com um brunimento, mas é o alargador que foi passado aí. São algumas coisas que já aconteceu. Por exemplo, por que foi passado para mais 15 esse bloco? Porque aqui provavelmente já tinha alguma folga, então faz-se a abertura dos tuchos para poder manter as folgas. Aí entra uma questão. O tucho mais 15, o motor, se você não falar para ele, ele não vai entender o que é um tucho mais 15. E o porquê disso? Porque o que o motor entende são folgas. Se a folga está grande, a luz de óleo acende. Se a folga está na medida, ela continua apagada. Uma outra coisa que você já tem que observar é o seguinte, a altura desse negócio aqui. Às vezes o pescador fica um pouquinho para cima por N motivos. E aí você tem que arrumar ele aqui para ele ficar na posição, porque senão depois ele fica para cima e daí fica dando falta de óleo, né? A luz do óleo fica piscando ali às vezes em alguma trepidação ou coisa assim. E aí você fala, tá, e agora? E aí você mexe em tudo, troca a bomba de óleo achando que o problema tá lá e não é. E é simplesmente isso aqui que tá um pouquinho para cima. Só que para você ter essa certeza, você tem que colocar a peneira de óleo aqui, coloca a tampa e aí você vê e faz aqui o cálculo. Se for a questão, você só dá uma entortadinha aqui para posição. Normalmente, você olhando ela assim, ó, normalmente ela tem que ficar mais ou menos no meio aqui assim. O que aparentemente está, mas aí isso aí depois eu vou ter que ver isso aí. Mas caso você está montando, já é uma coisa que você tem que prestar atenção. No Fusca 63, isso aqui estava bem para cima. Eu tive que arrumar isso aqui. Tá bom? Então são algumas particularidades aí que acontecem numa retífica de bloco de motor. E aí no mais, é lavar tudo bem lavado de volta, porque tem fuligens aí dentro. Tá bom? Aquela bucha que eu fiz aqui para a bomba de óleo, ó, ela passou um pouquinho aqui para dentro. O que não tem problema nenhum, porque aqui não vai nada. Aqui não tem a possibilidade de pegar nada nela aqui. Se tivesse, teria que ser cortada ou puxada para cima e ajustada. Mas como não tem, fica assim. Essas buchas dos prisioneiros, elas são fechadas. Tem buchas que são abertas. Na hora da montagem requer um pouquinho de cola, porque senão vai vazar. Se você é contra a cola, então você só deve trabalhar com blocos novos, zerado. Aí você só vai usar cola para fazer a vedação aqui das carcaças e só. Diferente disso daí, em carcaças usadas, você se obriga. Se você não põe, fica vazando. Isso é fato. Acredita também nisso daí quem quer. Então é isso. Tomando os cuidados, você consegue montar um motor e vai ficar perfeito. Coloquei as bronzinas aí dentro e apertei o bloco com a mão mesmo. Já quase fechou.
E aí dentro estão as bronzinas, já com os pinos todos eles ajustados. A do comando não precisa, que é pela lateral que é feito o travamento. E aqui eu já aproveitei e fiz uma atualização, que é para ter aquela frestinha dos blocos mais novos, que o óleo desce por aqui. Tem essa daqui já, mas eu acabei fazendo essa daqui. Então o óleo desce aqui, ele teria que ir lá dentro. Então aqui não, aqui ele já desce e já sai lá para dentro do bloco. A hora que apertar aqui vai ficar uma frestinha um pouquinho maior. Obviamente que quando é um bloco com essa fresta já original, fica um quadradinho bem bonitinho aqui. Aqui eu já fiz ele, vai funcionar também. Então só para ajudar no escoamento do óleo que poderá ficar aqui embaixo, que é alojado entre o virabrequim e o retentor. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.